Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Agora em São Paulo, o relógio da Avenida Paulista crava 17 horas e 3 minutos e os termômetros marcam 21 graus com chuva aqui em São Paulo. Eu sou Gila Toreira, falando direto dos estúdios da nossa Central de Jornalismo na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no Litoral Norte, no Litoral Sul, em todo o interior do estado de São Paulo. E também vamos dar uma passada por Santa Catarina, pela Bahia, além da capital federal, com os assuntos nacionais. E também vamos dar aquele giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã, AM 560, e em breve no FM 82.3. Também estamos em todas as nossas multiplataformas e com imagens aqui pelo nosso canal do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição, desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, verão brasileiro e aniversário do município de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Comigo aqui nos estúdios, eu tenho o Felipe Baldez e a Kathleen Costa. Muito boa tarde, Kathleen, tudo bem? Tudo bem, Gil. Boa tarde para você, para o Felipe, para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Boa tarde, Felipe. Tranquilo? Tudo pronto para mais um? Boa tarde, Gil. Boa tarde, Kathleen. Boa tarde para você que está nos acompanhando no Download da Notícia, segunda edição. Muito bem, Kathleen. Agora vamos aos destaques de hoje. Vamos lá, Gil. Justiça libera cobrança de multa em pedágio Free Flow na Via Dutra. Bibliotecas municipais realizam feiras de adoção de livros em São Paulo. Câmara aprova projeto que facilita a regularização de imóveis isolados. Projeto Mauá do Futuro leva robótica e inclusão digital a crianças e adolescentes da rede pública. Nova lei amplia a acessibilidade em supermercados de Jacareí. Prefeito Rogério Santos comenta sobre o Hospital dos Estivadores, em Santos, litoral sul de São Paulo. Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia está com os estoques de sangue em nível crítico. E a participação da população é urgente para garantir o atendimento aos pacientes da rede hospitalar pública em todo o estado. E ainda neste editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, com as principais notícias nacionais e também com os destaques internacionais desta segunda-feira, com análises e comentários. O jornalista Brian Defende fala direto de Portugal com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Também, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com os jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, Marcelo Ferreira, direto do ABC, Ricardo Café, do Alto Tietê, e a estreia do nosso comentarista Bruno Camargo, falando sobre o Vale do Paraíba, Gil. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta segunda-feira, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, 17 horas e 6 minutos, vamos abrir espaço então para o nosso noticiário internacional e quem traz as notícias direto de Portugal é o Brian Defende, que traz aí manchetes como a colisão de trens na Espanha, Portugal terá segundo turno, o Japão dissolve aí o parlamento e também uma nevasca muito séria lá na Rússia. Brian Defende na tela do Download. Boa tarde, Brian, seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que estão acompanhando o download da notícia, segunda edição, diretamente aqui em Portugal para vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. E nós já começamos com uma notícia trágica, Gil. Ontem na Espanha, na cidade de Córdoba, dois trens acabaram colidindo aí, deixando 39 pessoas mortas e mais de 150 pessoas feridas. Dentre elas, 24 pessoas estão em estado grave aí, segundo as autoridades locais, né? E esse acidente pegou todo mundo de surpresa, tanto como o rei e a rainha da Espanha também, que prestaram solidariedades à família. O ministro, né, do transporte, da Espanha, né, o Óscar Puente, né, ele esteve no local, prestou solidariedades aí, e segundo, Gil, as autoridades locais, esse acidente foi caracterizado como circunstâncias estranhas. Isso porque, há 6 dias atrás, o trem passou por revisão, por manutenção aí, tava tudo ok, e a via tinha passado por manutenção no mês de maio, ou seja, 6 meses atrás, 6, 7 meses atrás. Então agora eles vão começar a investigar para saber o que de fato aconteceu, porque esse trem acabou havendo essa colisão aí. Segundo as informações, eles vão começar a fazer as investigações para saber se foi uma falha mecânica ou se foi uma falha de sistema. Isso aí, essas informações devem, já pelos próximos dias, a polícia já deve dar aí o inquérito, né, e as apurações do que de fato aconteceu, e nós vamos trazer aqui no download da notícia, segunda edição, todas as informações, conforme eles forem atualizando, a gente vai trazendo mais informações para você que está acompanhando todas as notícias internacionais. Outra informação também que nós vamos trazer agora, na sexta-feira eu falei para vocês que a primeira-ministra do Japão, né, a Sanai Takaichi, informou que tinha a intenção de dissolver o parlamento, né, mas que ela daria mais informações essa semana. E hoje ela divulgou que de fato vai dissolver o parlamento. Já nessa sexta-feira vai ser anunciada aí a dissolução do parlamento, né, japonês, para marcar uma nova eleição que vai acontecer no dia 8 de fevereiro. Isso porque ela já vem tendo uma base muito sólida aí, vem se consagrando já no Japão como a primeira-ministra, né? A primeira premier mulher a tomar conta aí do Japão, e ela vem tendo bons resultados. E isso agora, com essa dissolução do parlamento, ela buscará aí ampliar a sua base no Congresso. Essas informações, né, foram divulgadas por nós na semana passada, e agora nós estamos trazendo atualização para você aí que de fato o parlamento vai ser dissolvido no Japão já na próxima sexta-feira, e mês que vem o parlamento aí vai haver uma nova eleição no dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro também, Gil, vamos ter eleição aqui em Portugal. Pois é, ontem os portugueses foram à urna aí para descobrir e para votar quem seria o futuro presidente de Portugal. Todos pensavam que seriam já no primeiro turno, uma vez que Portugal já faz 40 anos que não ia para segundo turno, mas ontem, né, com uma votação expressiva aí, mais de 11 milhões de portugueses foram à urna para votar e decidir quem seria o presidente. O candidato do PS, né, ele que é um partido de centro-esquerda, que é o candidato António José Seguro, liderou aí com 31,13% dos votos, garantiu a sua vaga aí para o segundo turno. E agora também em segundo lugar ficou o candidato de extrema-direita, André Ventura, que ficou com 23,49% dos votos. O que acontece? Vocês podem pensar assim, mas essa vantagem é pequena, né? É grande, só que para eles aqui é uma vantagem pequena porque o voto não é obrigatório. Fazendo todo com o número total de colegiados, isso não daria a vitória para o primeiro candidato, então levaria para o segundo turno aí as votações. Então, nesse caso, dia 8 de fevereiro, os portugueses voltam à urna de novo para escolher ou o candidato de centro-direita, Antônio José Seguro, ou o candidato de extrema-direita, André Ventura, aí, que tem as suas ideologias compactuadas com o Donald Trump, vem muito falando sobre anti-imigração, não total, né? Uma controlação aí maior do acesso aos imigrantes em Portugal. Ele vem batendo muito de frente com a imigração aqui descontrolada, a abertura das portas em Portugal para receber muitos imigrantes, e não tem, como que eu posso dizer para vocês, não tem um amparo total aqui. De fato, Portugal precisa melhorar muito essa questão da entrada de imigrantes aqui, uma vez que o país peca muito, né? Erra muito em proteger as pessoas, né? A sua população. Não atende nem o básico para a sua população, quanto mais para os imigrantes que estão aqui em Portugal. Então tende aí a haver uma grande mudança nesse cenário. Muitos apostam na vitória
do centro-esquerda, outros ainda acham que André Ventura pode virar essa eleição no segundo turno. E isso a gente vai trazer ao próximo dos longos dias aí, dos próximos dias, como que está esse cenário político em Portugal. E uma última notícia, Gil, aqui tá frio, né? Perdão, aqui tá frio um pouquinho, as temperaturas aqui em Portugal não passam dos 15 graus essa semana. Hoje pela manhã estava fazendo 3 graus onde eu moro. E Gil, na Rússia, muitos moradores foram pegos de surpresa. Uma nevasca atingiu a região aí do sul da Rússia, aonde a neve chegou a mais de 3 metros de altura, ultrapassando aí o segundo andar de prédios. A gente sabe, né, que há o térreo, o primeiro e o segundo. A neve estava muito alta, pessoas pulavam da sacada na neve, tem imagens aí dos carros cheios de neve por cima, e aí as pessoas tentando tirar os seus carros, caçando os seus carros no meio da neve. Aí foi uma nevasca que pegou muita pessoa de surpresa agora nesse último fim de semana, e segundo as autoridades locais, ainda há previsão de nevasca forte aí para essa semana. A gente sabe que essa época do ano há muita nevascas aqui nas regiões da Europa. Aqui em Portugal nós temos na área norte, na Serra da Estrela, né, que é uma região onde neva bastante. Na França, onde eu estava agora no mês passado de férias, também houve bastante neve. Inclusive semana passada e retrasada estava nevando lá. E agora a Rússia foi atingida aí com essa nevasca que pegou todos de surpresa. Gil, fica aí uma curiosidade para você, se você já conheceu a neve ou não. Fica aí uma curiosidade e quem sabe você não vem também para cá para Europa para conhecer a neve e entrar um pouquinho, mergulhar na neve branquinha aí num gelo. É um bom desafio, viu, Gil? Que eu fico aí, eu abro mão de fazer. Mas é isso, Gil. Essas são as informações principais aqui da Europa para vocês. Eu, Brian Defende, aqui de Portugal, todos os dias trazendo atualizações para vocês do mundo, tudo que acontece aí no noticiário internacional. Volto com você aí no estúdio, no Download da Notícia, segunda edição. Oi, Brian. Obrigado pelo convite. Conheço a neve. Faz tempo que eu não pego uma neve. Acho que eu não tenho nem corpo mais para mergulhar na neve, fazer aquele anjinho, né, que faz todo aquele desenho na neve, mas é muito divertido, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo convite. Passando aí pela Europa, vou dar um pulo em Portugal para a gente tomar aquele café quente, comer aquele biscoitinho português, vai ser muito bacana. Obrigado, Brian. 17h14. Vamos dar sequência e fechar o nosso giro internacional. Olha só, Kremlin diz que Putin foi convidado para o Conselho de Paz de Trump para Gaza. Kremlin anunciou nesta segunda-feira que o presidente russo Vladimir Putin foi convidado para o Conselho de Paz da faixa de Gaza. O grupo seria presidido por Donald Trump. Muitos outros políticos foram convidados, mas o Kremlin só disse que ele foi convidado, também ainda não respondeu. Na tela do download, vamos acompanhar então direto da Rússia com imagens da AFP para você. Roda. O presidente russo Vladimir Putin foi convidado a participar do chamado Conselho de Paz de Donald Trump, que vai supervisionar a governança e a reconstrução da faixa de Gaza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele acrescentou que a Rússia está tentando esclarecer todas as nuances da oferta com Washington. Peskov não deu nenhuma indicação sobre a resposta de Putin. Diversos líderes estrangeiros receberam convites para participar desta nova entidade que Trump deverá presidir. A Casa Branca anunciou que, de acordo com um plano apoiado por Washington para encerrar a guerra em Gaza, será criado um Conselho de Paz. Os primeiros nomes já foram divulgados pelo governo americano e outras figuras confirmaram ter recebido convites. E olha, o presidente Lula também foi convidado por Donald Trump para integrar aí o Conselho de Paz em Gaza. Mas o presidente Lula ainda não aceitou. O Conselho pretende discutir aí governanças, relações regionais, reconstrução e investimentos em Gaza. O convite pode gerar consequências ao Brasil caso Lula aceite ou negue o convite. Lula só deve avaliar se aceita ou não participar deste conselho nesta semana, segundo fontes com conhecimento sobre o assunto. Além disso, o governo brasileiro só deve se manifestar oficialmente sobre o convite do presidente norte-americano após Lula decidir se deve ou não aceitá-lo. O negócio é o seguinte: o presidente Lula, nessa questão de Gaza, ele tem muitos pontos contrários ao que pensa o Donald Trump. Por outro lado, justamente nesse momento em que o Brasil busca
diminuir essa questão de atritos com os Estados Unidos. Se ele não aceitar, ele vai criar uma situação um pouco delicada. Então, assim, se aceita, ele volta atrás a tudo que ele pensa em relação ao assunto. Se ele não aceita, ele destrói um trabalho que está sendo reconstruído agora nessa questão de relação internacional com os Estados Unidos. É difícil de escolher, mas o presidente Lula, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é articular com as pessoas. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal Guardiã da Notícia para ficar super bem informado sobre tudo o que acontece na capital, nas regiões de cobertura e também no Brasil e agora no mundo. Acesse aguardiandanoticia.com. Lá você vai encontrar notícias regionais divididas por categorias, também assuntos diversos, entrevistas e todos os recortes dos nossos telejornais com assuntos interessantes. Lá também você vai encontrar os nossos programas de entretenimento que fazem parte da grade de programação aqui da Guardiã. Agora são 17 horas e 18 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Guardiã. AM 560 e muito em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 23 minutos, segunda-feira, hoje é 19 de janeiro de 2026, estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio Guardiã AM 560 e em breve no FM 82.3. Vamos abrir agora espaço para as notícias de nível nacional. A Câmara aprovou o projeto de lei que permite que as regras de regularização fundiária urbana, a REURB, sejam aplicadas para regularizar um único imóvel e não apenas núcleos urbanos completos, como determina hoje a lei. A mudança facilita a regularização de instituições religiosas, entidades de assistência social e organizações sem fins lucrativos. Com imagens na reportagem da TV Câmara dos Deputados, vamos acompanhar então esta nova lei, esse projeto de lei aí que vai beneficiar muita gente. Vale lembrar que as cidades dos municípios do estado de São Paulo, cidades pequenas, trabalham muito com essa regularização fundiária. Recebemos aqui o secretário da Secretaria Urbana de Diadema na semana passada, onde ele deixou bem claro essa questão sobre essa regularização fundiária e a importância que ela tem junto à população mais carente que precisa desse documento de propriedade. Na tela do download, vamos então entender como que a Câmara aprovou o projeto que facilita a regularização de imóveis isolados. Roda! A regularização fundiária urbana, a REURB, é uma política criada para facilitar o registro de imóveis em todo o país. Na prática, assegura o direito de propriedade e permite aos ocupantes o acesso a serviços públicos, como água e energia elétrica, por exemplo. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei que permite que a REURB seja aplicada para regularizar um único imóvel e não apenas núcleos urbanos completos, como determina hoje a lei. A mudança facilita a regularização de instituições religiosas, entidades de assistência social e organizações sem fins lucrativos. O texto aprovado permite também que profissionais registrados no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais de Técnicos assinem os processos de levantamento necessários para identificação e regularização dos imóveis. Para a relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o projeto dá segurança para quem ocupa imóveis de maneira informal. Quando você ocupa algum terreno, algum imóvel de maneira informal, você fica vulnerável, você fica suscetível às intempéries, você fica suscetível, às vezes, a determinações que não dependem de você, até mesmo a vontade do Estado, que podem te prejudicar. Né? Já com essa regularização, você passa a ter segurança jurídica. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. O projeto seguiu para o Senado sem necessidade de votação pelo plenário da Câmara.
Às 17 horas e 27 minutos, nós fechamos então o nosso giro com notícias nacionais e abrimos então para a capital de São Paulo. Olha só, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, decidiu pela aplicação de multa por infração de evasão de pedágio ao usuário que deixar de pagar a tarifa do Free Flow, sistema automático de livre passagem, na rodovia Presidente Dutra, no trecho da BR-116, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Vamos entender um pouco mais sobre esta notícia, que é sobre essa liberação da cobrança de multa. Vale lembrar que esse sistema já está sendo adotado, mas os motoristas, alguns, não estão pagando a conta, porque esse sistema foi feito justamente sem aquela chancela para que o carro continue a viagem, mas não estão pagando. Vamos acompanhar então juntos sobre essa reportagem. Justiça libera cobrança de multa em pedágio Free Flow na Via Dutra. O Tribunal de Justiça Regional Federal da Terceira Região decidiu pela aplicação de multa por infração de evasão de pedágio ao usuário que deixar de pagar a tarifa do Free Flow, aquele sistema automático de livre passagem na rodovia Presidente Dutra, no trecho da BR-116 que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O sistema Free Flow não possui cancelas para o pagamento da tarifa. As placas dos veículos são registradas por meio de sistema eletrônico e não há necessidade de os veículos pararem ou reduzirem a velocidade. O pagamento é feito posteriormente no site ou no aplicativo da concessionária da rodovia. Segundo a Advocacia Geral da União, a AGU, a decisão do tribunal reverte liminar de outubro de 2025, quando a Justiça, em primeira instância, suspendeu a imposição de multas. A mudança ocorreu em julgamento intermediado pela AGU por meio da Procuradoria Regional da União da Terceira Região, após a decisão em ação civil pública contra a União e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que impedia aí a imposição da multa de trânsito prevista no artigo 209-A do Código de Trânsito Brasileiro. O Ministério Público Federal, autor da ação, argumentava que a evasão de pedágio prevista no artigo 209-A não pode ser equiparada à mera falta de pagamento da tarifa de pedágio encaminhada aí posteriormente ao motorista que utilizou a via. Portanto, fique atento aí você motorista que utiliza a região da Via Dutra, principalmente para quem vai para Guarulhos ou mesmo um pouco mais adiante até o Rio de Janeiro, que é a função da Via Dutra, a ligação dessas duas cidades. Fique atento porque agora vai ter multa para quem não pagar o pedágio. Muito bem, 17 horas e 30 minutos, ainda falando sobre a capital, o nosso giro de notícias aqui pela capital. Olha só, a Prefeitura de São Paulo promove a partir desta segunda-feira, também conhecido como hoje 19, as primeiras edições do ano da Feira de Doação de Livros Pegue, Leve e Leia. Ao todo, 11 bibliotecas públicas municipais das zonas Norte, Leste, Sul e também da região Central participam aí da iniciativa. Mais de 2.000 livros serão disponibilizados gratuitamente ao público. Para participar, não é necessário fazer inscrição. Cada pessoa poderá retirar aí até 2 exemplares de forma definitiva. Na reportagem a seguir do Gustavo Cópia, você entende um pouco mais sobre essa questão das bibliotecas municipais que realizam feiras de doação de livros em São Paulo, na tela do download. A Prefeitura de São Paulo promove, a partir de hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro, as primeiras edições do ano da Feira de Doação de Livros, Pegue, Leve e Leia. Ao todo, são 11 bibliotecas públicas municipais das zonas Norte, Leste e Sul e da região Central participam da iniciativa. Mais de 2.000 livros serão disponibilizados gratuitamente ao público. Para você participar, não é necessário fazer inscrição, tá? Cada pessoa poderá retirar até 2 exemplares de forma definitiva. E a programação começa na segunda-feira na Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Millier, na Vila Regente Feijó.
Outras bibliotecas também recebem a feira ao longo da semana, com destaque para sexta-feira, dia 23, quando 7 unidades participam da ação em comemoração ao aniversário da capital paulista. Então, as atividades seguem até o dia 24 de janeiro, com encerramento na Biblioteca Raul Bopp, dentro do Parque da Aclimação. Durante todo o mês, as bibliotecas vão estar participando aí com esse projeto Estante Livre, que permite a retirada gratuita de livros durante o horário de funcionamento das unidades. Lembrando que as feiras podem sofrer alterações de data, horário ou local e podem ser encerradas antes do previsto, caso os exemplares se esgotem. 17 horas e 32 minutos, fechamos então o nosso giro de notícias pela capital. Vamos agora para o ABC. A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Assistência Social, está investindo no futuro de crianças e adolescentes com o projeto Mauá do Futuro. A iniciativa busca ampliar o acesso à tecnologia e promover a inclusão digital e social de jovens de 7 a 17 anos, todos eles moradores da cidade, alunos da rede pública e atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social, conhecido como CRAS. Quem traz as informações é o Felipe Baldez na reportagem a seguir, que você confere agora na tela do download. Projeto Mauá do Futuro leva a robótica e inclusão digital a crianças e adolescentes da rede pública. A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Assistência Social, está investindo no futuro de crianças e adolescentes com o projeto Mauá do Futuro. A iniciativa busca ampliar o acesso à tecnologia e promover a inclusão digital e social entre jovens entre 7 a 17 anos, moradores da cidade, alunos da rede pública e atendidos pelos Centros de Referência e Assistência Social, o CRAS. O destaque do projeto é o curso de robótica que une teoria e prática de forma atrativa. Os participantes aprendem noções de programação, pensamento lógico e criação de jogos simples. Também entram em contato com robótica educacional, com Arduino, eletrônica básica, fabricação digital e com o uso de impressoras 3D e cortadoras a laser, além da chamada cultura maker, que incentiva alunos a criar soluções para problemas do dia a dia em equipe. Ao longo do percurso, o conteúdo é conectado ao que os estudantes veem na escola, reforçando o aprendizado. No final, os jovens apresentam seus projetos em uma feira robótica aberta à comunidade. As atividades acontecem em ciclos de aprendizagem. Ao todo, são 320 vagas em oficinas básicas com carga horária de 60 horas ao longo de 12 meses, distribuídas em 4 polos. Há ainda oficinas livres complementares de 3 horas para adolescentes de 12 a 17 anos e oficinas abertas à comunidade, também com 3 horas de duração, que somam 640 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, mediante cadastro e agendamento. As inscrições devem ser feitas no CRAS entre os dias 19 e 30 de janeiro. Caso sobrem vagas, o público em geral poderá se inscrever de 1º a 13 de fevereiro. Para participar é necessário apresentar documento de estudante e do responsável, além de comprovante de residência e de matrícula ou RA escolar. O projeto conta com 4 polos de atendimento, no CRAS Feital, no Jardim Feital, no CRAS Oratório, no Jardim Oratório, no CRAS Macuco, no Jardim Zaira, e no Polo Central, na Secretaria de Mobilidade Urbana, na Vila Noêmia. Além de ensinar tecnologia, o Mauá do Futuro também incentiva a consciência ambiental com ações de reaproveitamento e reciclagem de materiais e estimula o espírito empreendedor, oferecendo uma forma mais dinâmica e envolvente de aprender. 17 horas e 36 minutos, você pode acessar todas essas notícias que você conferiu até agora no nosso portal aguardiandanoticia.com. Lá você encontra as notícias divididas por categorias, pelas cidades de cobertura da Guardiã, além das entrevistas que nós fazemos todos os dias aqui durante os nossos jornais, e também você tem os programas disponíveis, os programas de entretenimento aqui da Guardiã da Notícia. Então acesse aguardiandanoticia.com e navegue. E também associe-se às nossas redes sociais, passe a nos seguir,
dando seu like, nos ajude aí a crescer e levar cada vez mais informação para você, amigo que nos escuta e que nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube. Hoje, durante o download da notícia, primeira edição, brilhantemente apresentado pela Fabi Teixeira, com a colaboração do Gustavo Cópia, nós tivemos o giro de notícias do ABC, onde lá você tem todas as informações sobre essas principais notícias que movimentaram o ABC Paulista. Daqui a pouquinho nós teremos disponível aqui, já temos, e você vai poder conferir com a gente também o que foi de mais importante que aconteceu no ABC. Daqui a pouquinho, Marcelo Ferreira vem direto de Mauá, fechando o bloco do Grande ABC. Na tela do download, o giro de notícias do Grande ABC. Agora começa o giro pelas regiões aqui na Guardiã da Notícia, e abrindo esse giro a gente faz uma conexão direta com o ABC. Muito bem, Fabi. Vamos falar aqui de Ribeirão Pires, né? Deixa eu verificar a notícia aqui de Ribeirão Pires. Descarte irregular de lixo agrava enchentes e pode gerar multas. O descarte irregular de lixo, o entulho, segue como um dos principais problemas urbanos em Ribeirão Pires e tem contribuído diretamente para alagamentos, principalmente no período de chuvas. E de acordo com a Prefeitura, análises técnicas apontam que resíduos jogados em vias públicas, terrenos baldios e áreas de preservação acabam obstruindo bocas de lobo, dificultando aí o escoamento de água. Entre os materiais encontrados estão colchões, sofás e outros objetos volumosos. A prática é considerada crime ambiental, está prevista em leis municipais. O morador flagrado, Fabi, pode receber multa de mais de R$4.000. Em caso de reincidência também o valor pode ser multiplicado. Bom, a culpa é da sociedade, né, que joga em local irregular, mas enquanto a gente estabelece e restabelece a nossa conexão com o Marcelo, direto de Mauá, tem uma imagem que está rodando na internet que realmente choca a todos nós, porque quem é contratado também para fazer essa limpeza na cidade, olha só o que faz. Vamos acompanhar as imagens. Olha só, o gari é contratado para tirar a sujeira, certo? Olha o que ele faz? Ele varre e joga para dentro do bueiro. Vem a chuva, qual que é a consequência? A consequência é realmente aquelas enchentes. E Mauá foi muito afetada semana passada com a forte chuva que teve. Teve ali vários pontos de alagamento, vários pontos chuva que teve ali vários pontos de alagamento, vários pontos intransitáveis e é impraticável. Pontos de alagamento, vários pontos intransitáveis e é impraticável. E olha só, daí vem a moradora para fazer justamente o trabalho que esse funcionário foi contratado para fazer. Então ela está tirando aí todo o lixo que foi empurrado para dentro do bueiro. Porque não é limpar a rua, né? Realmente um trabalho que precisa ser feito para que a gente não tenha enchente, para que realmente a população aí possa transitar sem maiores transtornos. Tem a responsabilidade da população, porque o lixo nessa proporção também não deveria estar nas ruas dessa forma? Sim, mas o gari que foi contratado para fazer a limpeza, ele não pode simplesmente empurrar toda essa sujeira para dentro do bueiro. Isso aí é inadmissível. Então, é toda uma educação de uma sociedade e também de um treinamento para quem presta serviço. Muito bem, eu fiz questão de colocar esse trecho do giro de notícias que foi mostrado pelo download da notícia primeira edição com a Fabi Teixeira e com o Gustavo Cópia, justamente para alertar sobre essa questão. Existem vários trabalhos de prevenção contra as enchentes, principalmente no ABC, e aí a gente vê aí um profissional da limpeza fazendo um serviço desse. Por isso que eu fiz questão de mostrar novamente essa reportagem pela importância que ela tem em levar a notícia. E você pode rever a íntegra dessa reportagem com o giro completo acessando o nosso site. Muito bem, daqui a pouquinho o Marcelo vem com uma entrevista do ABC para a gente fechar a região, mas agora nós vamos abrir para o litoral, o norte. Antes de chamar o Trevisan, temos um vídeo aí que fala sobre os motoristas de vans escolares em Caraguatatuba.
Com a volta do ano letivo, a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Caraguatatuba promoveu uma palestra voltada aos motoristas de vans escolares. O encontro trouxe orientações importantes sobre segurança, legislação de trânsito, inspeção de veículos e também as boas práticas do transporte de crianças e adolescentes, reforçando o compromisso com um serviço mais seguro e responsável. Com imagens da TV Câmara de Caraguatatuba, na tela do download, a palestra para motoristas de vans escolares em Caraguá. Pode rodar. A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana realizou nesta semana uma palestra voltada aos motoristas de transporte escolar, com o objetivo de orientar sobre segurança, documento e regras no transporte. A iniciativa busca trazer mais segurança para crianças e adolescentes no trajeto da escola para casa. Com a volta do ano letivo e o retorno das aulas, pais e mães voltam a confiar o deslocamento dos filhos aos motoristas de vans escolares. Nesse período, a orientação e a prevenção se tornam ainda mais importantes para garantir um transporte seguro e dentro das normas. O agente de trânsito Darlan de Oliveira destacou a importância de reforçar toda a legislação de trânsito, mesmo com aqueles que já atuam há anos na área. Ela é muito importante porque a gente traz toda a legislação de trânsito acerca do serviço que eles prestam. A gente sabe que o dia a dia do trabalho ele é maçante, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes, de algumas regras, e isso ajuda. É importante também para a questão documental. Eles vão ter ciência de toda a documentação que eles têm que prestar para poder prestar um serviço de qualidade para o usuário, né? Para os pais e para os alunos, que são o nosso bem maior. E assim poder ter um serviço de qualidade no município. Na palestra, os motoristas receberam orientações sobre a necessidade de cumprir o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos relacionados ao transporte escolar. Também foi reforçada a realização das inspeções nos veículos, que devem acontecer 2 vezes por ano, garantindo mais segurança para os alunos. Outro ponto abordado foi a importância de manter um bom relacionamento com os pais, baseado no diálogo e na responsabilidade, contribuindo para um serviço mais seguro e organizado. Para os motoristas, a palestra também serviu como um momento de troca e aproximação com o setor de trânsito. O motorista José Raposo disse que achou a iniciativa importante, porque permite apresentar as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Muito importante, né? Sempre essa união, fica mais humano, né? A gente sabe dos problemas, a gente passa os nossos problemas para o pessoal do trânsito e eles também colaboram aí para posicionar a gente nesse mercado aqui, né, da cidade. E a gente sabe dos problemas que eles têm também em estar passando, em estar fazendo todo esse trabalho aí com a gente. Durante o encontro, os motoristas também relataram dificuldades enfrentadas. Entre elas, situações em que pais optam por solicitar aplicativos de transporte para levar os filhos, em vez de utilizar o transporte escolar regularizado, o que gera preocupação em relação à segurança das crianças. A monitora Rosa disse que a palestra foi muito importante, porque a ajudou a esclarecer dúvidas sobre os cuidados no dia a dia do transporte escolar. Tem muitas dúvidas que às vezes eu penso é uma dúvida só minha e não é dúvida de todos. Hoje foi esclarecedor, tinha muitas situações aqui que às vezes eu achava que era dúvida só minha e que não era dúvida de todos. Tem atualizações de regras que muitas vezes a gente não está sabendo e numa palestra dessa é tudo esclarecido, então é primordial, eu gostaria muito que acontecesse várias. A iniciativa reforça o compromisso com a segurança no transporte escolar e com a qualificação dos profissionais que atuam no setor. A palestra contribui para um serviço mais seguro, responsável e humanizado, garantindo mais tranquilidade para os pais, alunos e motoristas no início do ano letivo. Muito bem, às 17h46, ainda no Litoral Norte, hora de acionar o nosso jornalista, o nosso correspondente direto de Ubatuba, Francisco Trevisan, na tela do download. Boa noite, seja bem-vindo, Trevisan. Tudo bem, amigão? Oi, Gil, boa segunda para você, para todo mundo. Uma segunda-feira chuvosa, hein? E já para começar com as boas notícias, a balsa parada, como a gente tinha falado na primeira edição, que talvez isso aconteceria com a passagem da frente fria, acabou acontecendo devido a ventos fortes lá no canal de São Sebastião e também pelo alerta divulgado da Defesa Civil Estadual
válido ainda até hoje. Então, a balsa estava aí funcionando até por volta das 4h30, parou o motorista, agora vai precisar de paciência para esperar essa ventania passar para as operações voltarem. E no fim de semana tivemos notícias aqui em Ubatuba um pouco tristes, falecimento aí de 2 pessoas nas praias aí. No sábado, um homem de 70 anos morreu lá na praia da Barra Seca, ali próxima à praia do Perequiaçu. E segundo informações do GBMAR, o afogamento aconteceu por volta das 11 horas da manhã. No local havia um médico que prestou os primeiros socorros ali do SAMU, que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. No segundo caso, também muito parecido, lá na praia da Domingas Dias, a gente tem então os vídeos aí dessas 2 praias calmas, também um idoso de 64 anos que morreu após se afogar também, quando andava de caiaque lá na praia. E, de acordo ainda com as informações, o caiaque virou e esse homem estava sem colete salva-vidas. Pessoas ali próximas conseguiram fazer o resgate, as equipes se deslocaram imediatamente, mas ali é cerca de 40 minutos ainda de buscas para poder achar, e com apoio de populares. Então o corpo foi localizado, retirado da água, né? E também foi feito aí os procedimentos de reanimação. E durante o atendimento aí, o SAMU acabou comparecendo e constatando aí essa fatalidade, Gil. Muito triste aí, 2 pessoas que acabaram falecendo nesse fim de semana, possivelmente por mal súbito, alguma coisa assim do gênero. A gente fica aí triste porque são praias calmas, Gil, e pode acontecer muita coisa, porque foi um fim de semana muito quente, com calorzão, e também veio essa chuva agora. Então, muito triste com as famílias. Pois é, e você sabe que esse é um ponto que você alerta quase toda segunda-feira sobre as praias no final de semana, que os turistas acabam abusando, ou mesmo pessoas locais acabam abusando aí da sorte e principalmente abusam da segurança normal e corriqueira, né? Às vezes a gente sabe que com o passar do tempo as suas habilidades ficam reduzidas, e aí uma pessoa idosa ir para um caiaque, você sabe que se vira, não tem aquela habilidade, aquela agilidade para se livrar do caiaque, sair, né? Tava sem colete, enfim. São abusos, né? Abusos. Que nós temos mais aí de giro do litoral norte? Além da chuva e da balsa parada, né? Como sempre. Prefeita Flávia foi para a China, muitas pessoas criticando, devido ao aumento do IPTU. Na sexta lá a gente teve aquela reunião que a gente noticiou, ninguém passou nada o que aconteceu, então tá nesse limbo, e muitas pessoas aí reclamando também que usou desse artifício e agora vai para a China para fazer turismo, muitas pessoas comentando mesmo. Então a gente aguarda aí o que a prefeita Flávia vai trazer da China, mas ainda assim as pessoas estão reclamando do IPTU. A oposição aproveita, claro, para fazer o barulho, dizendo aí, né, que se ficou mais caro, teve aumento independente da manobra que a prefeita usou. Se o valor subiu de 700 para 2.700, teve reajuste independente de qual foi o método aí utilizado, se foi nessa manobra de fazer a vistoria das áreas construídas da casa aí com drone, imagens de satélite, ou se na revisão da lei da planta genérica daqui de Ubatuba, que não passou na Câmara, né? A questão ia aumentar do mesmo jeito. Então não aumentou de um jeito, aumentou do outro, e agora o povo aí tá nervoso na rua, Gil. Essa questão do IPTU, essas coisas, você sabe que mexeu com o bolso, o sujeito fica bravo. Pode ser em qualquer área, até na igreja, se o cara aumentar o dízimo, o fiel já fica bravo, né? Então, você sabe como que é essa questão do bolso. 17h52, temos mais alguma novidade aí do litoral norte? Por enquanto não, Gil. Então tá bom. A semana só está começando. Amanhã você traz novamente informações pela manhã no download da Notícia Primeira Edição. E depois à tarde fechamos o bloco aqui, atualizando as últimas notícias. Televisão, muito obrigado. Boa semana, bom final de segunda-feira. A gente se encontra amanhã. Obrigado.
Muito bem, 17 horas e 52 minutos, fechamos o Litoral Norte e abrimos agora as notícias do Vale do Paraíba. A Câmara Municipal Espera um pouquinho que fechou, justamente agora fechou aqui o meu... Agora sim. A Câmara Municipal aprovou uma lei que garante carrinhos de compra adaptados para pessoas com deficiência e também mobilidade reduzida ou transtorno de espectro autista em supermercados da cidade. A reportagem é da TV Câmara de Jacareí. E nós vamos conhecer e entender um pouco mais sobre essa lei que amplia a acessibilidade em supermercados de Jacareí. Na tela do download, a Patrícia coloca agora para você. A Câmara de Jacareí aprovou uma lei que amplia a acessibilidade nos supermercados da cidade. Os estabelecimentos passam a ser obrigados a oferecer carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou transtorno do espectro autista. A proposta é do vereador Jean Araújo. Como se fosse um assento de bebê, só que é um assento maior. E a mãe coloca a criança nesse assento, a criança senta lá e a mãe pode fazer a compra, a mãe ou o pai, com tranquilidade, porque vai ficar muito próximo. A criança da mãe vai ter esse contato visual com a mãe e criança, e assim consegue gerar essa tranquilidade. Porque a gente sabe que o autista também ele tem algumas questões muito particulares, e uma delas também é aquela alta sensibilidade à audição. E como o carrinho assento é um assento grande, a criança pode sentar nesse assento com tranquilidade e vai ter também meio que um isolamento dos ruídos externos. E também não vai ter que colocar os pés no piso também do mercado, porque tem muita criança autista que é muito sensível aos pisos dos mercados também. Mas a exigência tem exceções. E muita gente questionou, mas todo mercado vai ter que ter esse carrinho? Não. Só os mercados que são acima de 1.000 metros quadrados ou de 5.000 metros quadrados, que são de médio e grande porte. Então, aqueles mercados que são menores, de bairro, por exemplo, não vão ter essa obrigatoriedade de oferecer esse carrinho para que as crianças possam usar, as crianças, no caso, neurodivergentes. A lei estabelece que 5% do total de carrinhos sejam adaptados. Neste supermercado, o equipamento já está disponível para uso. Tem muita demanda. Inclusive, é um fator muito importante para a gente, essa questão de mobilidade, né? A gente recebe pessoas com deficiência, com transtornos do espectro autista, e a gente viu a importância, né? Então a gente quer ampliar essa questão da adaptação, né? Dos carrinhos, das compras das pessoas. E a gente vê no uso diário várias pessoas pedindo um carrinho adaptado, como o carrinho elétrico. Esta mãe tem uma filha típica de 7 anos e conhece de perto as dificuldades de fazer compras acompanhada da criança. Quando a gente vai para o mercado, eu tento mantê-la mais próximo possível. Mas isso quase nunca acontece, porque dá 2 minutos ela já sai de perto, né? É muito rápido. É um desafio, porque como a criança atípica, existem muitos estímulos no mercado. Então, a gente tem que dar uma certa previsibilidade e, às vezes, a previsibilidade não dá certo ainda. A lei prevê penalidades para quem não cumprir a regra. Supermercados de médio porte podem ser multados em R$ 4.656. Já os hipermercados estão sujeitos à multa de R$ 9.312. O prazo para adequação é de 180 dias, contados a partir da publicação da norma no Boletim Oficial do município. Ainda falando sobre o Vale do Paraíba, hora então de abrir espaço para o nosso comentarista, o Bruno Camargo, em sua estreia, toda segunda-feira. Ele estará conosco aqui falando sobre notícias e curiosidades do Vale do Paraíba. Bruno Camargo, seja muito bem-vindo à tela do download, prazer tê-lo aqui conosco. Toda segunda você já é o nosso convidado, nosso convocado para esse seu quadro, trazendo as notícias do Vale do Paraíba. Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem, Bruno? Muito obrigado, uma alegria imensa estar falando com vocês, especialmente aqui do Vale do Paraíba, trazendo um pouquinho para vocês do que acontece aqui no dia a dia dessa região, que é uma região muito importante do estado de São Paulo, em especial aqui a capital da fé, né? Nós que temos aqui a Basílica Nacional de Aparecida, nós temos aqui a Canção Nova, nós temos aqui um polo industrial muito grande e a gente vem contribuir com vocês nesse grande veículo de comunicação.
É um grande prazer toda segunda-feira ter você aqui com a gente no Download, segunda edição. E você traz hoje aqui uma notícia sobre a cidade de Aparecida, que desiste de votar o projeto de lei que cria a taxa ambiental. Parece que o prefeito Zé Loquim do PL culpa a Câmara pela demora na tramitação do projeto. O que aconteceu, Bruno, nessa região e sobre esse assunto? Isso mesmo, isso movimentou muito a região, né? Nos últimos meses. Nós sabemos que algumas cidades têm criado aí a taxa ambiental, isso já aconteceu no litoral, em algumas cidades. Então, a Aparecida, que é a capital da fé, também recebeu lá no mês de setembro um projeto da prefeitura, depois de feito um estudo elaborado, para que pudesse ser cobrado também para o turista religioso essa taxa ela para moto, taxa para carro, taxa para micro-ônibus, para ônibus e muito mais. E esse projeto entrou na Câmara em setembro e ficou nas comissões. Quando chegou o período agora, do final de ano, esse projeto ainda não tinha sido votado. E agora o prefeito se manifestou. Ele não quer que vote mais, ou seja, não precisa ser votado mais. Até vai assumir uma nova presidente da Câmara agora, a partir de fevereiro, e ela já recebeu a notícia que o prefeito já não tem mais interesse nesse projeto. Então, isso é uma boa notícia para o turismo de fé, né, que vem que não tem uma taxa a mais a ser paga aqui, que seria proposta através desse projeto. Certo, Bruno, mas a gente sabia, essa questão é muito polêmica, porque quando surgiu esse assunto da cobrança, que não foi só para Aparecida, Campos do Jordão também tinha intenção de fazer essa cobrança, algumas cidades do litoral norte também tinham esse projeto, isso criou muita polêmica. Há pouco nós tivemos o Trevisan saindo, nosso colega aqui também, do litoral norte, e eu questionei ele sobre essa questão de que quando mexe no bolso do povo, o pessoal fica bravo e sempre toma uma atitude, você sabe bem disso. Então, eu acho que o prefeito agora voltando atrás, aí, não querendo mais essa cobrança, melhor, porque a gente sabe que Aparecida é uma cidade que ela não é só frequentada nas festas religiosas, e sim, durante todo o ano existe aí uma peregrinação muito grande para conhecer a Basílica de Aparecida. A própria cidade hoje tem uma estrutura muito bonita e agradável. Como você disse, a TV Canção Nova, também tem a Rádio Aparecida, enfim. São pontos turísticos que vale a pena visitar, e durante todo o ano nós temos essa presença de turistas, né? Eu imagino que a cada ano isso deva crescer cada vez mais, né? Você que é da região pode dar um panorama melhor para a gente, Bruno. E até mesmo porque lá a própria Basílica ela já cobra uma taxa, tá? Essa taxa para que fique o veículo no seu estacionamento. Inclusive existe uma polêmica muito grande aqui da Polícia Rodoviária Federal e a Basílica Nacional de Aparecida. Por quê? Porque a taxa é cobrada na chegada do motorista. E isso está acarretando um trânsito muito grande na rodovia Presidente Dutra. Ou seja, todos os domingos de manhã, todos os sábados de manhã, fica aquela fila para poder pagar a taxa, seja ela por Pix ou engenheiro, mas isso tem congestionado não só a rodovia Presidente Dutra, mas também pela entrada da Estrada Velha, isso congestionado até a cidade de Roseiro. Então, é uma polêmica muito grande. O desafio aqui é pedindo aos responsáveis da Basílica que façam essa cobrança, como no shopping, na saída, que o romeiro, depois de ter visitado a Basílica, ter passeado dentro do interior da Basílica, e possa fazer o pagamento dessa taxa, tá, para que não aconteça o que está acontecendo. Então, hoje, a população de Aparecida e cidade vizinha tem sofrido muito também com essa demanda que é a cobrança na entrada desse romeiro para a Basílica. Ação tão simples, né, Bruno? Na saída, você cria aqueles quiosques de pagamento em impostos diferenciados, porque a área é muito grande, você dividiria aglomerações e facilitaria, porque a saída já seria automática. É uma questão de tecnologia que hoje nós temos, uma questão de operação, quer dizer, muito simples de se resolver, né? Tomara mesmo que os responsáveis da Basílica tomem essa consciência
do efeito que eles estão causando, cobrando na entrada. E não vai ter evasão, ninguém vai embora sem pagar, se você tiver tudo controlado com as cancelas, com tudo mais, né? Bruno, nós temos mais algum destaque aí do Vale do Paraíba? Nós temos aqui, nós temos várias demandas, várias cidades, que agora nós temos a oportunidade da segunda-feira eu quero trazer para vocês. Inclusive, na próxima semana eu quero falar um pouquinho sobre o consórcio Novo Vale. É um consórcio já criado, em operação aqui, que tem ajudado bastante os municípios. E, além disso, também, muita dica desse período religioso que vai acontecer aqui na Canção Nova, que vai acontecer na Basílica, na cidade de Lorena também, que é dedicada ao Padre Léo. Tem muita coisa legal que acontece que a gente está trazendo aqui para vocês. Tá bom, Bruno. Então você já sabe, segunda-feira que vem, você já está convocado a voltar para o Download e vai ser um prazer ter você aqui com a gente, com um novo colega do Download da Notícia, segunda edição. Bruno, boa semana para você, fica com Deus e você traz então novidades aí na semana que vem. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, forte abraço. Forte abraço. 18h03 para a gente fechar então as notícias do Vale do Paraíba. Olha só, em São José dos Campos, a primeira usina de biogás em uma escola municipal já está em funcionamento no Cedim de Janira, no Sete Vale. A tecnologia transforma resíduos orgânicos em energia limpa e fertilizante, reduz o envio ao aterro e ainda vira aprendizado na prática para as crianças. O prefeito Anderson Farias, ao lado do secretário de Urbanismo do município, explica o funcionamento da usina. Vamos acompanhar porque é a primeira do mundo, na tela do Download. Olá pessoal, agora nós temos uma novidade. Temos vaca nas escolas. Não é isso, Manara? Que é isso, prefeito? Mas é a nossa vaquinha aqui do Biodigestor. Aqui estou com o Leandro da Romeu Biogás, obrigado. Com o Manara, nosso secretário de Urbanismo, com essa novidade. Em 10 escolas este ano, e vamos iniciar com 10, né? E com certeza levaremos para mais de 100 escolas esse sistema aqui, que é um sistema biodigestor. Explica um pouco, Manara. Isso, com o resto de alimento e poda de grama, enfim, tudo orgânico, verde, alimenta esse biodigestor que produz gás, esse gás reabastece a cozinha. Isso daqui tem também o caráter educativo, por isso que está na escola. Além de aproveitarmos o alimento, que ia para o lixo, ia ser descartado, o caminhão ia recolher, levar para o aterro, por isso que a gente chama de vaquinha. Por quê? Porque as crianças vão ter que alimentar, Exatamente. Não é isso? Tem a boca aqui da vaquinha, as crianças vão alimentar e elas vão acompanhar todo o processo. O processo aqui, onde vai sair o gás, que vai para a cozinha, que como também vai sair, que é o... Como se chama? O pum da vaca. É o pum da vaca aqui, vem para cá, em gás. Esse biodigestor aqui, ele produz até 2 botijão e meio, certo? De gás, para que você possa ter uma noção do que produz por mês. E também aqui sai o fertilizante. O fertilizante que de forma automática. Esse é um projeto novo que só São José tem. É o primeiro do mundo. Só São José dos Campos. Com viveiros automatizados. Quer dizer, os dois subprodutos. O que era lixo, que ia para o aterro, virou matéria-prima. Matéria-prima que gerou gás, economia e energia limpa. E mais importante agora, o fertilizante que está gerando vida. É isso aí. Ele está ligado em todo um processo automatizado. Quer dizer, ele liga essas mudinhas. Daqui a um ano eu volto e a gente vai plantar. Então, essas 10 primeiras escolas vão ser 600 árvores para a gente reflorestar aqui em São José. Imagina quando chegar em 100. 6 mil árvores por ano. As crianças vão acompanhar tudo isso. Aqui tem 6 espécies, 60 árvores aqui, 10 de cada espécie, que daqui a um ano nós vamos reflorestar. E vamos colocar outras aqui abastecidas. Quanto gasta de energia? Zero. Zero energia, totalmente autônomo. Então, isso daí... Zero resíduo, certo? Aterro. E ainda mais a formação de um futuro ainda melhor, com crianças, né, com esse processo todo de educação aqui, juntamente com as nossas crianças. Hoje nós estamos aqui na escola, aqui na Cedim de Janeira, aqui na região da Sudeste, com região Leste, Setville. Então, mais uma novidade. Primeira cidade do Brasil com esse sistema de gotejamento, viveiro automático com gotejamento. Então, sem aí. Obrigado. Obrigado a você. A empresa, e obrigado e agradecer aqui de forma especial ao consulado de Israel, que isso daqui tudo foi sem nenhum, isso daqui não tem nenhum custo público. 100% todo o material foi doado pelo cônsul de Israel, pelo consulado de Israel. Então agradecer. Aliás, a gente sabe todo nas nossas escolas nós temos óculos inteligentes, bengalas, tudo isso já com tecnologia israelense, e o consulado de Israel escolher São José dos Campos
para nos presentear. Pode ter certeza. Obrigado a todos. Muito bem, 18 horas e 7 minutos. Fechamos então as notícias do Vale do Paraíba. Marcelo Ferreira está na linha e traz aí as notícias para fechar um bloco que nós abrimos lá atrás do ABC, mas hoje com um grande entrevistado. Rapazes, sejam bem-vindos. Eu vejo que é o Renê Ribeiro que está aí ao lado do Marcelo Ferreira. Muito boa tarde e obrigado pelo prestígio e sejam bem-vindos. Muito obrigado, Gil Latureira, nesse verdadeiro carrossel de prestação de serviços e informações importantes. Gil, como sempre, chovendo por aqui a minha pergunta. Estamos chegando bacana por aí? Perfeitamente no seu estúdio verde, hoje com convidados. Chove aqui em São Paulo também, mas eu sei que a região do ABC, quando chove, as consequências são mais drásticas, né? A chuva aí, ela castiga mesmo. Mas vamos lá. Quem nós temos aí do nosso lado? Apresente o nosso convidado. Muito obrigado já de antemão pelo prestígio de estar aqui com a gente. Inclusive agora mesmo com chuva, mas conseguiu chegar o nosso convidado para esse download da notícia, segunda edição contigo, Gil Latureira, na nossa Rádio Guardiã da Notícia, levando prestação de serviço como? Porque hoje Renê Ribeiro do nosso lado, psicanalista, jornalista, escritor e também, por mais de 20 anos, mestre de cerimônias da Petrobras, aqui na cidade de Mauá, Gil. E aí a nossa pergunta com um rol tão distinto de situações, né, de jornalismo, de psicanálise e também de escrever, como que veio Renê Ribeiro esse tema da aposentadoria, Gil, nesse livro Aposentadoria, você está realmente preparado? É o livro lançado aqui pelo Renê Ribeiro, a gente fala desse importante assunto, Renê. Como é que esse assunto veio para a sua vida? Bom, boa tarde, boa noite, né? Começo de noite, Gil, satisfação conhecê-lo, todos os ouvintes aí da Rádio Guardiã da Notícia. É o Marcelo Ferreira, que também faz um bom trabalho aqui na nossa região. Eu sempre tive a vontade de escrever um livro. Já escrevi 3, né? Estou lançando esse, tem mais 2 para ser lançado. E eu trabalhei muito tempo na Petrobras, e quando fui para aposentar, a empresa que eu gostava muito, achei que estava preparado, me aposentei, e depois de um ano eu vi que eu não estava tão preparado assim, psicologicamente, para deixar o meu trabalho. E foi cruel para mim, foi difícil, e a psicanálise, né, eu atuo nessa área, me ajudou a superar isso. Já faz 5 anos que eu estou aposentado e consegui superar. Então nasceu já o desejo de escrever um livro, então poder ajudar pessoas que com certeza passam por problemas como eu passei. Gil, pode perguntar também aí para o professor Renê sobre esse importante assunto, Gil. Pois professor, a gente sabe que essa questão, quando se fala de aposentadoria no Brasil, é um assunto dramático, né? Principalmente por tudo que acontece envolvendo os aposentados e principalmente essa questão, como o senhor muito bem levantou. Será que nós estamos preparados para a aposentadoria? Conheço gente que fica doente depois que se aposenta. Outras pessoas perdem a vida ativa profissional e não duram muito tempo. É impressionante isso, né? A pessoa luta tanto para se aposentar, quando ela consegue, ela morre, porque ela não fica sem o trabalho. Então, essa questão da aposentadoria, em todos os seus âmbitos, ela é muito abrangente, né? No âmbito financeiro, no âmbito psicológico, no âmbito pessoal, porque muitas pessoas, quando perdem essa possibilidade de produzir, numa época em que nós, que somos já os 60 a mais, né? Somos considerados agora NOTE, é uma nova denominação que deram pra gente, extremamente ativos, a gente não quer parar de jeito nenhum, então a gente sabe da importância. Agora, o que te levou a escrever sobre esse tema? Então, o que me levou a escrever sobre esse tema foi justamente isso. Eu me preparei para a aposentadoria, preparei bem e me aposentei. Quando eu me aposentei, depois de um ano, eu senti que realmente eu não estava tão preparado assim. E comecei a observar os meus outros companheiros de trabalho que estavam se aposentando, já estavam aposentados há algum tempo, e que cada um tinha uma dificuldade. Alguns aposentavam, mas não estavam preparados financeiramente. Ele sofria quando caía no INSS, que a gente sabe que no Brasil viver pelo INSS é complicado.
Outros porque sentiam falta do trabalho, porque gostavam muito do que faziam. Outros tiveram problemas porque até tinham os recursos financeiros, mas não sabiam como aplicar. Então, nasceu esse desejo de compartilhar com as pessoas a minha experiência. Então, o livro aborda tudo isso, preparo psicológico, preparo financeiro, entendeu? E também ele está preparado para viver um novo ciclo da vida. E a pergunta, professor, no caso de hoje, tem todas essas regras, né, Renê? O livro tem uma parte muito técnica que a gente viu e também uma dedicação bastante grande à parte psicológica, como foi dito. Como que você mescla esses dois meios? Quer dizer, qual a recomendação principal seria dada para alguém hoje que já atingiu idade, está prestes aí a abraçar a aposentadoria ou ser abraçado por ela? Então, o preparo psicológico é importante, ele entender que os ciclos se fechou na vida dele. Então, é uma nova fase, deixar de lado, deixar para trás o que passou e começar uma nova vida, né? Desenvolver outros trabalhos que eu fui fazer. Eu pude exercer a psicanálise, né? Depois da aposentadoria, para alguns trabalhos que eu gostava. E também o preparo financeiro, que é muito importante. O preparo financeiro, eu abordo isso no livro. Ensino as pessoas como montar uma carteira financeira para não depender do INSS, porque depender do INSS no Brasil, nós sabemos que é difícil. Se você não tiver um amparo, uma carteira que te ajude, você vai sofrer bastante. Então, tá aí, Gil, essa prestação de serviço aí, né, e esse sobremaneira importante, essa questão da aposentadoria, você está realmente preparado? Já o Renê fala como é que alguém pode adquirir, nossos ouvintes, todos que acompanham aí a Guardiã. Gil, mas esse livro tem me ajudado muito, viu, Gil? Eu na faixa de meia hora, um pouco tardiamente, mas estou chegando. Você está longe de se aposentar, Marcelo. Ainda o livro serve só para você ter conhecimento, mas não para usar. Você está longe de se aposentar, não para não, né? O Renê já falou aí que ele se arrependeu e ele, que é o autor do livro, descobriu que não estava preparado. Imagina a gente que nós acordamos bem cedo e largamos bem tarde. Você acha que a gente está preparado? Imagina, nem financeiramente, como ele bem colocou, sujeito depender do INSS, não é fácil não. E principalmente psicologicamente, porque nós vivemos em função do trabalho, né? Então é uma literatura bem interessante, viu, Renê? Parabéns pela iniciativa, por essa postura de lidar com um assunto que, quando você fala em aposentadoria, a primeira impressão que dá é que você quer tomar dinheiro do aposentado ou quer se aproveitar de uma classe, né? Hoje, infelizmente, a aposentadoria ficou rotulada como algo que pudesse se aproveitar de alguém. E você vem justamente ao contrário, na contramão de tudo que está acontecendo em relação à aposentadoria. Você vem com uma instrução, com uma orientação e principalmente um apoio emocional àqueles que não estavam preparados. O Marcelo já falou como é que faz, você já está distribuindo esses livros, essa é a primeira edição, quantas tiragens você fez, como é que está essa parte gráfica do teu livro? Essa já é a segunda edição. A primeira edição já esgotou, essa é a segunda, e a pessoa pode adquiri-lo através do meu Instagram, né, @RenéRibeiro_oficial. Você também pode pedir através do meu e-mail, renéribeiro@gmail.com, e daqui uns 2 meses no máximo estarei colocando na plataforma da Amazon para facilitar as pessoas a adquirirem. A realidade é que esse livro ele vem para ajudar as pessoas, não tem assim, nem o desejo, né, de vendê-lo. Eu acabei até doando muitos livros para algumas entidades, inclusive sindicatos. Então tá aí, Gil. E esse final aqui revela também uma outra faceta, Gil, porque o Renê Ribeiro faz parte aí do meio sindical da Petrobras e ele tem também um trabalho de ajuda exatamente a esses ex-companheiros, esses colegas. Por isso que ele falou até nessa atividade altruísta, né, Renê? Porque livro do Brasil não é fácil, mas é prestação de serviço pura também, Gil. E eu deixei um convite para o Renê, caso ele queira conhecer também nosso âncora aí, Gil Latureira, os estudos em São Paulo, né, Gil? Marcarmos uma entrevista um pouquinho mais longa para ele fazer uma digressão importante aí sobre alguns aspectos que contam nesse livro. Hoje é só um aperitivo, gente chegando aí na parte regional do nosso download segunda, Gil.
Será um prazer, Renê, já fica aí o convite, você que faz principalmente para falar sobre esse assunto da Petrobras, do sindicato. A gente sabe dos grandes movimentos que tem, das aposentadorias que a Petrobras promove para que muitos funcionários se aposentem, enfim, tem aqueles programas, tem muita coisa para a gente falar. Renê Ribeiro, psicanalista e jornalista radicado em Mauá, e que acaba de lançar o livro Aposentadoria, Você Está Realmente Preparado, foi o convidado aqui do Download por meio do convite do Marcelo Ferreira, que é o nosso correspondente aí do ABC Especial de Mauá. Renê, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui, voltaremos uma outra oportunidade com mais assuntos, inclusive falando um pouco mais sobre o tema abordado no dia de hoje. E Marcelo, obrigado também, deixo vocês aí com as considerações finais. Forte abraço, Gil. Eu agradeço ao Renê. Fez uma correria boa aqui para chegar aqui nessa chuva. Vai voltar agora. Eu que agradeço. Um forte abraço. E a partir de agora, serei um ouvinte aí da Rádio Guardiã da Notícia. Será um prazer. Será um prazer. Muito obrigado. Futuro colaborador com expertise na área previdenciária. Um forte abraço. Sempre um prazer dividir tela contigo. Prometemos voltar amanhã. Tá certo, então até amanhã, obrigado, fiquem com Deus, boa chuva, porque aqui também tá caindo o mundo. 18h18, falando em chuva, eu imagino que o trânsito, vamos para os nossos colegas, aquela câmera da penumbra, Patrícia, para a gente poder falar aqui sobre trânsito, porque o trânsito merece a penumbra. 18h19, tá caindo o mundo na Avenida Paulista. Eu imagino que o trânsito, né, Kathleen Sim. e Felipe, temos 20 graus agora, chovendo bastante aqui. Hoje tá bom, viu? Hoje tá uma temperatura agradável. Para todo mundo aqui. Agradável. A Bem câmera agradável. não consegue pegar, mas a janela aqui da Avenida Paulista mostra uma tempestade. Vamos de trânsito? Vamos de trânsito, Gil. Como você falou, chuva em São Paulo, trânsito para. Uma gotinha já é suficiente. São Paulo, o sujeito dá uma cuspida no chão, já para tudo, porque já acha que é alagamento, né? Você não é daqui, mas vai acostumando. Exatamente. Que São Paulo é assim. Perfeito. Bom, vamos de trânsito agora, então. A Zona Norte registra 102 quilômetros de lentidão. Já a Zona Oeste, 112 quilômetros de lentidão. O Centro registra 36 quilômetros de lentidão. A Zona Leste, 143 quilômetros de lentidão. E a Zona Sul, 151 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio hoje é para as placas de final 1 e 2. E falando agora da velocidade média dos ônibus nos corredores, vai de 18 km centro-bairro e 20 km bairro-centro. Felipe Baldez, eu imagino que o transporte público deve estar uma beleza, né? Metrô, trem, os trilhos nada alagados, deve estar uma beleza, né? Como é que tá? Olha, por incrível que pareça, tá uma maravilha, tá? É mesmo? É mesmo, tá uma maravilha. Então o pessoal já sabendo dessa questão, nem foram. Por isso. Quase isso, nem né? foram embora, Ó, vamos ficar por aqui. Não, acho que estão indo embora, tá tudo tranquilo, até porque pelo meu mapeamento aqui, no site do metrô, as linhas, né, 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata do metrô, tudo verdinho, né, fluxo normal, as linhas 4 amarela da via 4 e a linha 5 lilás também da Via Mobilidade também está com fluxo normal. A CPTM, as linhas 10 turquesa, 11 coral, 12 Safira e 13 Jade também com operação normal. A linha 7 Rubi da TIC Trens também operação normal. E também, para finalizar, as linhas da Via Mobilidade, as linhas 8 e 9 também com operação normal. Ou seja, para quem está indo para casa agora, tudo tranquilo, é só ter aquela velha paciência de sempre. O duro é chegar na estação com essa chuva aqui. Não, mas chega. Tá vazio. O sujeito não tem coragem de sair de um coberto. Curiosamente, as coisas só complicam quando é o nosso horário de ir embora. É. Que aí a gente vê, né? É verdade. Não, eu que já trabalhei os 3 turnos, né? Já trabalhei de manhã, de tarde, de madrugada, mas esse horário é terrível. 22 Sim. Já é horário de pico. Bom, previsão do tempo para amanhã, terça-feira, conhecido como 20 de janeiro. Vamos começar com São Paulo, Kathleen.
Gil, só um minutinho, a gente quebrando aqui um pouco o protocolo. O que aconteceu? Falando aqui do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, eles emitiram uma nota, né, um boletim, enfim, falando que esta noite de segunda-feira começa com céu encoberto, temperaturas em declínio, com chuviscos e chuvas fracas na cidade. E não registram até o momento pontos de alagamento. Vale o registro. Mas por isso que é previsão, né? Porque tá caindo uma chuva super forte, né? E falou que é chuvisco. Não condiz, né? Por isso que é previsão do tempo. Não é acertamento do tempo, né? Cravado. Cravado. Ali, né? Mas vamos lá, então agora São Paulo... Você tá no chuvisco, chuvisco caindo o mundo lá fora. Tá até vazando no microfone aqui da chuva. Nós estamos no 8º andar da Avenida Paulista, dá pra ouvir o barulho da chuva na janela aqui. Aí é chuvisco. Meu Deus. Enfim, o dia que vier o alerta vai chover forte, meu Deus do céu. Mas por isso que é previsão. Vamos lá. São Paulo, terça-feira, dia 20. Como é que fica? São Paulo, capital, terça-feira, 20 de janeiro, Gil. Amanhã será parecido com o dia de hoje. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. A mínima 16 graus e a máxima pode chegar a 22 graus. O Felipe Baldez traz agora a previsão para Guarulhos. Em Guarulhos, a terça-feira será bem parecido com hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 16 graus e máxima de 22 graus. Saindo de Guarulhos, agora é a vez do ABC. ABC, que compreende ali as regiões de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Amanhã também será parecido com o dia de hoje. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo segue firme. A mínima 15 graus e a máxima 19 graus. Outra área de cobertura aqui da Guardiã é o Alto Tietê. E o Felipe Baldez fala como será terça-feira na região. Para você que está no Alto Tietê, exatamente nas cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. A terça-feira será bem parecido com hoje, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima de 22 graus. O Vale do Paraíba terá uma terça-feira de que maneira, Kathleen? Uma terça-feira muito parecida com a segunda, em sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, a mínima 17 graus e a máxima 24 graus. Francisco Trevisan já adiantou que no litoral norte hoje está chovendo. E amanhã como fica, Felipe Baldez? Para você que está no litoral norte, nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, amanhã será mais frio do que hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 18 graus e a máxima de 21 graus. Já no litoral sul, como fica a temperatura e o tempo para amanhã, Kathleen? Litoral sul, que compreende os municípios de Canané, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Amanhã também será parecido com o dia de hoje. Sol e muitas nuvens à tarde e à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A mínima 20 graus e a máxima 25 graus. Felipe Baldez conta como fica Florianópolis, Santa Catarina. Em Florianópolis, amanhã será bem parecido com hoje, tá? Sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 17 graus e máxima de 24 graus. Muito bem, a terra natal da nossa querida Kathleen, Salvador, na Bahia. Houve até uma inversão aqui nas nossas listas de tempo. Algo protecionista aí, né? Eu também senti, protecionista. Por isso que eu me enrolei aqui. Roteiro, né? Mas vamos lá, Salvador na tela. Minha cidade nunca decepciona. Amanhã será parecido com o dia de hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 23 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Muito bem, fechando a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, o Felipe Baldez fala como fica Brasília, Distrito Federal.
Em Brasília, no Distrito Federal, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, tá? Então a mínima vai ser de 18 graus e a máxima de 28 graus. Essas informações com a fonte da Clima Tempo, Gil. Muito bem, 18 horas e 27 minutos. Temos o café na linha ou ainda não? Ainda não. Felipe, falando em café, rato tomou um café hoje? Você que é da sua região, que tudo é rato, né? Rato tomar um café, rato tomar banho. Hoje pegaram meu sotaque piauiense. Né? Hoje você foi escolhido. Então, enquanto o café... Mas eu quero mandar, já que tocaram, eu quero mandar um grande abraço aí para o meu estado do Piauí, do Maranhão, né? E também tá na escuta na Bahia também. Que beleza. Né? Tá todo mundo na escuta aí da Guardiã. É a Guardiã da Notícia com notícias regionais, mas com alcance global. Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o nosso giro de notícias pelas regiões, enquanto o café não entra para falar sobre o Alto Tietê. Vamos voltar e falar do litoral sul. É o VT6, Patrícia. Eu vou pedir para a gente falar sobre o Hospital dos Estivadores, o prefeito Rogério Santos, lá de Santos, do litoral sul, veio para São Paulo para falar sobre esse assunto do Hospital dos Estivadores. A gente vai pôr na tela para que você possa acompanhar com as palavras do próprio prefeito. Na tela do download, as notícias do Litoral Sul. O Hospital dos Estivadores em Santos foi considerado um dos melhores hospitais públicos do Brasil, o terceiro melhor. E nós estamos aqui hoje, eu e o secretário de Santos da Saúde, Fábio Lopes, para conversar com o governo do estado, com o secretário Eleusis, para falar dos novos projetos, da ampliação do atendimento na rede de saúde de Santos, o recurso que veio para a cidade, 8 milhões para a Operação Verão na Saúde, enfim, várias pautas para a gente ampliar o atendimento da nossa rede de saúde, prestando um serviço mais ágil e de maior qualidade para a população santista. Muito bem, 18 horas e 29 minutos. Outra área de abrangência aqui da Guardiã é Guarulhos. E olha só, as obras de infraestrutura e zeladoria na cidade de Guarulhos não param. E dessa vez a entrega foi na rua Boa Esperança, no bairro do Santa de Virges. Só quem mora numa rua de terra sabe o quanto o asfalto faz a diferença no dia a dia. Mas ainda existem muitos desafios em Guarulhos. Mas segundo o prefeito Lucas Sanches, de pouco em pouco as coisas estão evoluindo aí para acabar com esse cenário. O prefeito comentou em suas redes sociais sobre essa nova entrega. Vamos acompanhar juntos na tela do download. Quem me vê atravessando essa rua aqui, na faixa de pedestre, na rua Boa Esperança, bairro de Santa de Virges, não imagina como que era essa rua alguns meses atrás. Lama, pó, poeira. A população sofria muito aqui porque não conseguia subir carro, motorista de aplicativo, ambulância, transporte escolar, além de problema respiratório. Então a gente resolve dois problemas ao mesmo tempo, mobilidade urbana e também saúde aqui para a população. Se a gente fizer uma soma do nosso investimento aqui na rua Boa Esperança, com a rua 8 de setembro, que é essa que cruza aqui, o investimento é de quase 2 milhões de reais. Quase 300 famílias impactadas, que com certeza agora resgata sua autoestima, o orgulho de viver aqui em Guarulhos, sem contar que agora, fazer uma pergunta aqui para a população, valorizou aqui a residência agora também, né? Vocês não vão vender e se mudar daqui não, né? Vão continuar morando aqui, com um sorriso no rosto. Então é isso aí, ó. Que Deus continue sempre abençoando nossa cidade de Guarulhos. O prefeito Lucas Sanches fazendo um brilhante trabalho em Guarulhos, que sofreu durante anos abandonada aí, mas agora parece que a cidade está voltando aí a ocupar o espaço merecido que ela tem no estado de São Paulo. Vamos agora às 18 horas e 31 minutos atravessar o nosso mapa e ir até Florianópolis. Para curtir a praia com mais tranquilidade, informação faz toda a diferença. E a Prefeitura de Florianópolis, por meio do Corpo de Bombeiros, disponibiliza pulseiras aí de identificação para crianças. Uma medida simples
que ajuda a evitar desencontros na areia e garante mais segurança para as famílias. Quem explica o funcionamento dessa ação é o sargento Hernani, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Vamos acompanhar juntos na tela do download direto de Santa Catarina. A gente vem dar uma dica importante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que é a disponibilização das pulseirinhas de identificação. Você pode procurar qualquer dos nossos postos de guarda-vidas e solicitar ao guarda-vidas uma dessas pulseirinhas. É fácil, você destaca, coloca na sua criança e vai identificar com o nome e telefone do responsável por ela. Caso ela se perca na multidão, facilmente a gente pode encontrar os pais. Outra dica importante que o Corpo de Bombeiros Militar investe na prevenção do cidadão é que antes de sair de casa ele pode checar as condições de mar através de um aplicativo. Ele se chama CBMSC Cidadão, está disponível para todas as plataformas e nele, antes de sair de casa, qualquer cidadão pode checar as condições do mar, se o posto de guarda-vidas está ativado, a bandeira, as condições de banho, se a presença de animais marinhos, se o mar está de ressaca, se o projeto Praia Acessível está disponível naquela praia. Então toda a informação vai estar na palma da mão do cidadão. 18 horas e 33 minutos, hora de voltar aqui para a região. Vamos até o Alto Tietê. E quem traz todas as notícias sobre o que movimentou essa segunda-feira na região é o nosso jornalista Ricardo Café. Muito boa tarde, boa noite, já seja bem-vindo. Chegou a hora do café. Café, você andou ausente aí por uns dias, curtindo aí seus merecidos dias. Fez falta, meu amigo, mas hoje está de volta. Seja bem-vindo, Café. Oi, Gil, boa tarde para você. Só uma descansada rápida, né? Só para recuperar as baterias, mas estamos de volta. Ô, Gil, vou trazer algumas informações então aqui do Alto Tietê, concentrando nas cidades de Itaquaquecetuba e também de Suzano. Prestação de serviço, né? Começo de semana, muita gente está em busca aí de uma nova oportunidade ou para regularizar a vida com documentação. E tanto Itaquaquecetuba quanto Suzano estão trazendo dois serviços bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lá em Itaquaquecetuba, a prefeitura, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho lá do município, divulgou novas oportunidades de emprego com seleções para essa semana, tá? As vagas são aí para pessoas acima de 18 anos, e isso em diferentes áreas e níveis de experiência. Ó, e aí vai ser dividido em alguns dias, tá, Gil? Na terça-feira, amanhã, então, a partir das 9 da manhã, as oportunidades são para mecânico industrial, isso com experiência, né? E também auxiliar financeiro, que tenha experiência e curso técnico ou superior em administração, contabilidade ou ali nas áreas relacionadas. Já na quarta-feira, o atendimento vai ser feito em 2 períodos lá na secretaria. Então, pela manhã, 9 horas, tem vaga de ajudante de produção, também com experiência desejável, claro, nas áreas operacionais. E no período da tarde, a partir das 2 da tarde, vai ser disponibilizadas as vagas para vendedor, isso com ou sem experiência, e aí na área comercial, claro, quem tiver experiência comercial também, na gerência comercial também vai ter vaga para gerente, e esse sempre com experiência. Então, essas 2 vagas exigem o ensino médio completo. Já na quinta-feira, no período da manhã, 10 horas, as oportunidades é para consultor financeiro com ensino médio, e aí não precisa ter experiência, tá? Encerrando a semana, na sexta-feira, olha, mais um dia aqui, às 9h30 da manhã, vão ter as vagas para operador de câmara fria, operador de caixa, balconista e fiscal de prevenção de perdas, né? Com oportunidades aí para os candidatos com ou sem experiência. Então, para participar, os interessados ao longo dessa semana, de terça até sexta-feira, tem que dar um pulinho lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Itaquaquecetuba, que fica na rua Dom Tomás Freis, número 89, e procurar o setor Itaquá Mais Emprego para fazer o cadastro. Já sabe, né, Gil? No dia da seleção, o candidato tem que levar a documentação dele, RG, CPF, também e um currículo impresso e uma caneta também, para ajudar a preencher lá os formulários, né? O atendimento é por ordem de chegada, mas tem distribuição de senha, então fica mais tranquilo, mais organizado. E aí, como eu falei sobre a documentação, olha que legal, em Suzano vai ter um serviço essa semana que é o projeto Cidadania Itinerante, que é promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de São Paulo, né? Isso em parceria com a Prefeitura. E aí vai estar lá no município nesses 2 dias, entre quarta e quinta, 3 dias. Entre terça e quinta, sempre das 9 da manhã até as 5 horas da tarde.
E aí a carreta vai oferecer de uma série de serviços gratuitos, tá? Isso voltados para emissão de documentos, orientação e também encaminhamento à população. É como se fosse um poupa-tempo móvel. Só para você ter uma ideia, então vai ter o agendamento da primeira e segunda via de alguns documentos pessoais, como a CNH, a solicitação de segunda via de certidão de nascimento, casamento, certidão de óbito, né, se alguém precisar, CPF, título de eleitor, segunda via das contas de consumo, né, como água, energia elétrica. Também vai estar disponível aí serviços como a carteira de trabalho digital, atestados de antecedentes criminais, consultas até ao Serasa e também a criação daquela conta do portal GovBR, que é muito importante para aderir a diversos programas, a diversos benefícios do governo federal. Olha, o projeto vai ter também atendimento para registro de boletim de ocorrências, se precisar, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, orientações migratórias também, caso alguém esteja chegando ao Brasil ou pretenda sair, além de informações sobre o PROCON, Defensoria Pública, enfim, diversas orientações. Então os atendimentos eles vão acontecer em 3 locais diferentes lá em Suzano, tá? Terça-feira, amanhã, vai ser em um supermercado localizado ali no Recreio Bela Vista. A gente vai deixar o endereço no nosso portal, tá, Gil? Na quarta-feira, aí os serviços vão estar disponíveis no Centro Unificado da Prefeitura, os centros, que fica na região central. E na quinta-feira, o atendimento vai ser na Unidade de Saúde da Família, lá no Eduardo Nakamura, que fica no bairro Cidade Miguel Badra, que é a região norte da cidade. Ô Gil, vamos falar agora de esporte. Vamos falar da Copinha, nossa querida e amada Copinha. O representante aqui do Alto Tietê, o único que havia, né, a gente tinha União Mogi, perdeu sua vaga aí na primeira fase, e o Itaquaquecetuba Atlético Clube, ele avançou até as oitavas de final, ganhou do Fortaleza, chegou nas oitavas de final nesse fim de semana e jogou contra o Botafogo, mas aí não deu, viu, Gil? O IAC, né, o Itaquá Atlético Clube, se despediu da Copa São Paulo neste sábado, depois de um duelo equilibrado, viu, com o Fogão, hein? Eu vou contar para você, porque foi 0-0, 90 minutos ali, ó, de bastante disputa, ninguém conseguiu fazer gol nos 2 tempos, né, iniciais, né, e a partida foi disputada lá em Taubaté, né, porque o Botafogo estava sediado lá em Taubaté, então o IAC teve que ir até lá, mas não foi sozinho não, foi com uma torcida, viu, foram mais de 10 ônibus aqui de Itaquaquecetuba saíram para levar a torcida. Então desde os primeiros minutos aí foi um confronto marcado por uma disputa bem forte e uma concentração defensiva das duas equipes, tá? Os 2 técnicos seguraram aí, deram uma travada e realmente ninguém conseguiu fazer gol. E aí não tem como, né, Gil? Foi para os pênaltis. Na penalidade máxima, aí não teve conversa, o Botafogo levou a melhor, porque chegou a converter 4 pênaltis e o IAC só converteu 3, então assim o Botafogo está classificado. Então a equipe de Itaquaquecetuba se despede da competição, né, depois de uma trajetória que, olha, Gil, vou falar para você, uma trajetória marcada por superação, incluindo aí a classificação em cima do Fortaleza, né, na rodada passada, e esse jogo importante aí contra o Botafogo, que é dois dos grandes times do nosso país. A gente sabe que as equipes de base deles vêm forte, né? Que é a hora que as grandes equipes do país revelam, aí treinam, colocam na lida, né, os seus jovens, os seus talentos, para quem sabe aí entrarem nas equipes principais. Hoje, esses aí são os meus destaques desta segunda-feira aqui do Alto Café. Me diz uma coisa, você falou que o IAC juntou 10 ônibus de torcida. Tem mais torcida do que o América do Rio de Janeiro, que não lotava uma Kombi. A grande gozação lá no Rio de Janeiro, do América, é que ele não conseguia lotar uma Kombi de torcedores. Eles passavam com a Kombi na rua, falavam, vamos torcer para o América, ninguém ia. Pelo menos o IAC juntou 40 pessoas, né? 400 torcedores, ó, já tá bom. Para ir longe, né? Eu tô confirmando aqui, foram 12 ônibus, ô Gil. Ainda então, que beleza. Nós estamos falando então 480, no mínimo 480 torcedores. Tem mais alguém ali, né? Parabéns. Foi uma participação boa, foi longe, foi mais longe que o Corinthians, por exemplo, que gasta uma fortuna com a base que não chegou onde chegou o IAC, e outros times aí que investem muito na base não chegou onde chegou o IAC. Então, parabéns aos meninos. E esse ano o IAC é uma equipe recente, né, nova lá de Itaquaquecetuba, já deve estrear no Paulistinha, na Série B, vamos acompanhando aí, a gente vai trazendo as informações. Acho que o Paulistinha deve começar lá para abril, maio, eu acredito, né? Mas maio, a gente vai já em maio já começa. Tá bom,
Obrigado, boa noite, Café. Amanhã você está de volta aí com as informações do Alto Tietê. Bom descanso, bom final de trabalho, bom final de segunda e boa semana, Café, que a semana só está começando. Tchau, Café. Até amanhã. Bora lá, tchau, tchau. Até. 18 horas e 41 minutos, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal para ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui. aguardandanoticia.com. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em instantes com a última parte do download segunda edição desta segunda-feira, 19 de janeiro. Música e informação na palma da sua mão. Muito bem, pelo horário de Brasília, 18 horas e 46 minutos. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia aqui pela rádio Aguardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos em nossas multiplataformas e também com imagens pelo nosso canal do YouTube. Vamos agora abrir espaço para falar sobre Salvador, Bahia, outra região de cobertura aqui da Aguardiã. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia está com os estoques de sangue em nível crítico e a participação da população é urgente para garantir o atendimento aos pacientes da rede hospitalar pública em todo o estado. O início do ano é tradicionalmente marcado por uma queda de número de doações, reflexo dos feriados prolongados, férias escolares e viagens. Essa redução compromete diretamente a capacidade de reposição dos estoques, justamente em um período em que a demanda tende a crescer. Na reportagem a seguir, vamos entender um pouco mais sobre essa questão com imagens da TV Câmara de Salvador, que você acompanha agora na tela do download. Estoque baixo, bolsas vazias e pacientes necessitando de transfusões. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, Hemoba, enfrenta estoques de sangue nível crítico, com reservas quase insuficientes para atender a população de todo o estado na rede pública de saúde. A Hemoba sempre tem feito campanhas para captar grandes doações de sangue, como a Semana Nacional do Doador, roteiro de coletas externa e pontos estratégicos da capital baiana, mas nem sempre o estoque fica completo, como explica Margarete Mascarenhas, coordenadora de captação de doadores. Diariamente, a gente tem um total entre 150 a 180 bolsas, mas o ideal são 300 bolsas. E aí a gente conta com as parcerias e agradecer todos os doadores que vieram salvar 4 vidas. Então, antes de vocês viajarem, antes de vocês irem de férias, passa um do nosso Hemocentro Coordenador para fazer a sua doação. O doar sangue é importante. A importância de você vir aqui, né, ver uma Hemoba, comparecer e fazer a sua parte como cidadão e doar sangue. Uma bolsa dessa vai para 4 pessoas. Então, às vezes você precisa... Você olha aí, as campanhas que o Hemoba faz, não é brincadeira, é uma situação recorrente. Os acidentes no trânsito requerem muito sangue nos hospitais, então é por isso, né? É uma questão social. No interior da Bahia, são 20 unidades espalhadas por diversas cidades. Para doar, o candidato precisa estar acima dos 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal. Já quem tem acima dos 60 só vai poder doar se já tiver doado anteriormente. Não é necessário estar de jejum e não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, assim também como ter fumado. É importante ter dormido bem e não ter se alimentado com comidas gordurosas. E para fazer a doação, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Doar sangue não dói, o que dói é não doar. Às 18 horas e 49 minutos, vamos agora às últimas informações, vamos para Brasília. Morreu nesse domingo, dia 18, aos 73 anos, o ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele estava internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde tratava de um câncer de pâncreas. Quem traz os detalhes sobre a morte do senhor Raul Jungmann é Gustavo Cópia, na tela do download. Infelizmente, morre Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança,
Morreu nesse domingo, dia 18, aos 73 anos, o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O Jungmann estava internado no hospital DF Star, na capital federal, e tratava de um câncer no pâncreas. Ministro da Defesa e da Segurança Pública no governo de Michel Temer, Raul Jungmann foi deputado federal por 3 mandatos por Pernambuco, natural de Recife, e ele também foi vereador. E temos aqui uma nota também do Michel Temer, nosso ex-presidente. Ele disse: um brasileiro que soube servir ao país, por onde passou deixou sua marca, fosse como ministro da Reforma Agrária, ministro da Defesa e Segurança Pública, fosse como grande parlamentar, tristeza no plano cívico, saudades no plano pessoal, descanse em paz, Raul. Esse foi o Michel Temer, nosso... Bem, 18 horas e 51 minutos, fica aí então o nosso pesar pela morte do ex-ministro. E falando dessas notícias, né, nós também tivemos uma perda aí no cenário da moda, né, Kathleen? O que aconteceu hoje? Pois é, Gil, faleceu hoje aos 93 anos o estilista italiano Valentino Garavani. A informação foi confirmada por meio de um comunicado da Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giametti. Fundador da grife Valentino, ele foi um dos maiores nomes da alta costura do século XX e ajudou a consolidar a imagem da elegância italiana no cenário mundial. Conhecido pelo glamour sofisticado, Valentino marcou época com criações usadas em tapetes vermelhos, eventos de gala e casamentos da alta sociedade. Entre suas marcas registradas, Gil, está o famoso vermelho Valentino, símbolo de luxo e feminilidade, além de uma estética elegante, que conquistou clientes como Jack Kennedy, Onassis, Elizabeth Taylor e Sophia Loren. Valentino se aposentou em 2008, mas seu legado segue influenciando a moda contemporânea. Ele deixa uma das histórias mais emblemáticas da alta costura mundial. Pois é. A vida, é o ciclo da vida, é a única coisa que nós temos certeza. Assim como nós temos também que o jornal acaba todos os dias. O relógio crava agora 18 horas e 52 minutos, hora de falar, ponto final, ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta segunda-feira, hoje é 19 de janeiro de 2026, e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que estarão registradas para sempre no portal da Guardiã. Para se manter sempre por dentro da notícia, acesse nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Kathleen Costa, Felipe Baldez, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Kathleen, até amanhã, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Gil. Amanhã estaremos aqui, no mesmo horário, no mesmo local. Muito bem. Felipe Baldez, muito obrigado e boa sorte no seu transporte público. E sai daqui e rápido tomar um café. É uma viagem longa para a Zona Leste, pois viu? É. E não esquece de tomar o seu cafezinho. Ah, o cafezinho eu tomo sempre de todo mundo. É de lei. Como bom piauiense, tomar café às 3 da tarde, num sol de 40 graus, é de lei. Isso mesmo. 18 horas e 54 minutos. Agradeço também a toda a nossa equipe operacional e de produção. Na transmissão, a Patrícia Viana, na mesa de som, Felipe Baldez, na produção, a Kathleen Costa. Participações dos jornalistas Marcelo Ferreira, Francisco Trevisan, Gustavo Cópia, Ricardo Café, Bruno Camargo e Brian Defende. A coordenação é da Fabi Teixeira e a direção-geral da Gabi Tricânico. E claro, a você que nos acompanhou até agora pela rádio, pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal do YouTube com imagem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, continue aí com a nossa programação. Bom final de segunda-feira, né? E olha, a semana só está começando, minha gente. Tem muita coisa pela frente. Bom descanso, estaremos de volta amanhã a partir das 7 da manhã com Cidade Dentro da Cidade. Depois às 9 com a Fabi Teixeira no comando do download primeira edição. E ainda às 17 estaremos de volta aqui, nossos colegas de trabalho, a Kathleen Costa, o Felipe Baldez, com o DN segunda edição, aqui pela rádio Aguardiando a Notícia, AM 560, em breve no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal, até amanhã. Música e informação na palma da sua mão.
Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.